continuaremos louvando ao nosso Deus com um cântico que diz que Deus é Deus. A vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. E nós vamos declarar que tudo só acontece debaixo da vontade do nosso Pai Celestial. Cante junto conosco, Deus é Deus. Para o céu com Jesus.
irmãos que nos ouvem e nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram. É muito bom ter de volta a sua companhia nesta noite de domingo. Nós, como já é de conhecimento dos irmãos, nós continuamos nesse isolamento social, por decisão e recomendação do Estado e também do município, até o próximo domingo, que é quando encerra o período desse decreto. Por isso, nossas transmissões continuam online, pois o cumprimento da obediência às autoridades é um princípio bíblico e também nós glorificamos ao nosso Deus no cumprimento dele. Queremos informar principalmente aos irmãos da igreja que nos acompanham que, transcorrendo tudo dentro da normalidade e não houver novo decreto impeditivo, isto é, sem novos casos confirmados do Covid-19, retornaremos às nossas atividades no próximo domingo, já na Escola Bíblica Dominical, e que está sendo preparada de uma forma especial pelo departamento. Nós pedimos aos irmãos que aguardem pelos grupos específicos da igreja sobre o nosso retorno no próximo domingo pela manhã, se assim o Senhor nos permitir. E nesta noite nós queremos falar sobre o tema que talvez para alguns possa não ser muito confortável, mas é algo inevitável, que é a nossa morte, e temos que considerá-la como é o nosso tema, a morte como um bem inevitável. Nós queremos pensar nisso baseado na experiência pessoal de Estevão, narrado em Atos capítulo 7, versículo 54 em diante. Para isso nós pedimos aos irmãos que abram as suas Bíblias, aqueles que nos acompanham. Queremos fazer esta leitura. Versículo 54 diz: e ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe-me o Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não se lhe impute este pecado. Com estas palavras, Estevão adormeceu. O momento da morte, com certeza, não é um momento de alegria para nenhum. Como nós temos já também relatado em Hebreus capítulo 7, em que diz que a morte realmente é um temor do qual o Senhor tem nos livrado. E pensando na morte, em frases de algumas personalidades que eles deixaram antes de suas mortes. Deixe o Senhor ter misericórdia de sua alma, disse um sacerdote antes da morte de Charles Chaplin. Ao que ele respondeu: por que não?
afinal de contas, ela pertence a ele. Leonardo da Vinci disse: eu tenho ofendido a Deus e à humanidade, porque meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Beethoven, compositor, disse: aplaudam, meus amigos, a comédia está terminada. Thomas Hobbes, filósofo inglês, disse: eu estou para tomar a minha última viagem, um grande salto no escuro. Interessante que dentre esses homens eu tenho colocado aqui também Estevão. A visão que Estevão teve antes da sua morte foi: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. A morte, biblicamente, nós a temos sob dois aspectos. Primeiro, a física e biológica, e a espiritual. E é interessante que a espiritual, ela subdivide-se em duas, que é a primeira condição atual que o homem se encontra. Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como a morte passou por um só homem, pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E a segunda, que é chamada segunda morte, é a separação eterna de Deus. Enquanto a primeira é a cessação da existência do homem sobre a face da terra e tudo que a envolve, e dentro da segunda, ainda digo a segunda condição, que é: se encontrará afastado da presença e da companhia de Deus e de tudo que o envolve por toda a eternidade. Diante disso, Paulo, o apóstolo, esse jovem Saulo, aqui no versículo 58, após o seu encontro com o Senhor, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, texto que o nosso colega pastor Daniel utilizou domingo passado: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso trago de volta o autor à Epístola aos Hebreus, em seu capítulo 2, versículo 15, que diz: livra-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Essa é a morte. Mas a morte como um bem. Como nós podemos encontrar a morte como um bem? Agostinho de Hipona disse: Senhor, tu nos fizeste para ti, e não encontraremos paz enquanto não encontrarmos a ti. Estevão, dentro desse contexto, o que nós temos nos capítulos anteriores, que relata a sua escolha, Estevão era um homem de fé, de sabedoria, de boa reputação, e cheio de graça e poder, e também cheio do Espírito Santo. Foram esses qualificativos que o levou a ser escolhido como um dos primeiros diáconos. E é interessante que foi uma condição estabelecida pelos irmãos, pelos apóstolos, na igreja primitiva, para que assumisse o diaconato, mas antes era uma evidência de vida que ele já tinha pelo conhecimento com o Senhor Jesus. E isto fez com que, e essa condição fez com que Estevão entendesse a morte como um bem inevitável, pois durante a sua execução, algumas frases devem nos chamar a atenção. 4 delas eu relaciono aqui nesse texto. Primeiro delas é que ele vê o céu aberto. Estevão não enxerga desespero na sua pré-morte, no seu sofrimento. Estevão não se encontra em alarme porque está diante da morte,
O que ele tem aberto diante de si é o céu, aquele céu que o Senhor preparou para nós. E outro detalhe, ele vê nesse céu aberto o seu Salvador. Veja o Filho do Homem em pé à destra de Deus, aquele que o salvou e aquele que intercede por ele. Veja o Filho do Homem em pé à destra de Deus, como nosso Salvador, como nosso mediador. E a outra frase é: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E por último, o texto nos relata que ele, colocando-se de joelho, clamou em alta voz e pediu, intercedeu pelos seus algozes: Senhor, não lhes impute este pecado. A morte como um bem inevitável está diante daquele que tem o céu como garantia, como certeza absoluta, onde não há nenhuma dúvida. O bem inevitável que temos na morte, que passamos a considerar, é o seguinte: a morte sempre assusta, ela sempre assusta, pois significa para muitos uma viagem sem volta, onde ficam privados da companhia de quem parte. E neste período de agonia social e econômica, em virtude dessa pandemia do Covid-19, os homens reclusos em casa, ou você que está na sua casa, passa a refletir sobre a morte como um fator inevitável. A morte ronda, a morte circunda-nos. Por isso, precisamos ter bastante cuidado, não necessariamente encarando isso como um bem, mas com certeza como um mal. Não é por acaso que muitos estão escondidos em seus lares. E isso se dá em virtude da incerteza do futuro, onde perguntas começam a ser feitas. Por exemplo, a vida após a morte? Como é lá? Há de fato o inferno? Ou o inferno é aqui mesmo? Todos os caminhos de fato levam a Deus? Se a pergunta se faz necessária se há inferno, outra também é imperosa: a céu. Mais do que o próprio vírus, o que assusta a humanidade de fato é a incerteza de vida eterna após a morte. É a insegurança pela qual passa pela morte. Não pode ter a visão que Estevão teve de ver o céu aberto diante dele. Ao que a respeito disso, Jesus deixou claro ao dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. E é interessante que aqui a palavra grega, ela não expressa apenas com relação à quantidade da existência, mas a qualidade de vida que se terá no futuro. Não é meramente uma vida eterna, mas a qualidade desta vida eterna. Jesus, nós temos em João 3,16, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. E é essa vida que o Senhor nos traz, é esta vida que Estevão entendeu. E a igreja nesse período estava em terrível perseguição. Já no capítulo 5, nós temos a prisão dos apóstolos, o milagre da saída, o parecer do sinédrio para que não pregassem mais, ao que Pedro replicou que antes importa obedecer a Deus do
que aos homens, e nós temos aqui o parecer de Gamaliel. Dar de cabo destes homens, dar de cabo dessas coisas, porque se isso for de Deus, ninguém pode viver lutando contra ela. E logo após, nós temos a instituição dos diáconos e a escolha de Estevão e a experiência pessoal de Estevão com relação à morte. A morte, para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, ela é o bem, ela não é o mal. Ela não somente nos tira deste mundo, mas nos leva para a presença do Senhor. Assim como eu mencionei no início a expressão, frases de algumas pessoas antes da sua morte, eu escolhi aqui 2 epitáfios por duas pessoas também conhecidas. Frank Sinatra, cantor, ator e produtor, escolheu o nome de sua famosa canção. Frank Sinatra deixou e está no seu túmulo: o melhor ainda está por vir. Esse foi o seu epitáfio. Aswell, romancista, tem o seu epitáfio no túmulo. Telefone para você, Kim. Jesus ligou, Kim atendeu. A morte, com certeza, não é motivo de humor, mas pode ser grande alegria daqueles que têm a certeza para onde vão, e muito conforto para os que ficam aguardando a sua vez. Tivemos experiências tristes, um misto de tristeza e de alegria, de pessoas que partiram, mas a alegria vem, porque a absoluta certeza que nós temos na promessa da palavra do Senhor, que um dia nós nos reencontraremos e estaremos com Ele para sempre. Porque esse nosso Deus, já o salmista, os filhos de Coré, no Salmo 48, 14 diz: Deus é o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Salmo 48, 14. Deus é o nosso guia até a morte. Ele não somente nos coloca num novo caminho, mas Ele guia conosco neste caminho até ao encontro final com Ele. Por isso que João capítulo 14, versículo 1, salienta 3 verbos que precisam ser seriamente considerados por nós, os cristãos. Para você que nos ouve nesta noite, considere 4 verbos para pensar: preparar, voltar, levar e estar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu preparar, voltarei e vos receberei, levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não há outro bem maior na nossa vida do que o nosso encontro com o Senhor Jesus, porque Ele não nos tirou para a morte, Ele nos tirou da morte para a vida. Por isso precisamos considerar seriamente isso que nós temos em João capítulo 14. Esse Jesus que foi preparar, esse Jesus que voltará, esse Jesus que nos levará, e esse Jesus que faz questão de estar onde nós estamos, nos levar para estar onde Ele também está. Em Filipenses, Paulo nos diz que morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Uma pergunta feita pelo pastor Rubens Lopes na década de 70, pastor batista, numa de suas mensagens sobre o tema: por que o céu é melhor? O céu é melhor porque é a comunhão dos salvos com o seu Salvador. Não há outra razão. Nós não podemos pensar no céu
meramente como um lar, e sim como casa, e casa do meu Pai. O cristão nada perde em morrer, porque o morrer é estar com Cristo, e estar com Cristo é uma morte como um bem inevitável. Que Deus em Cristo nos ajude, não somente em virtude desta epidemia, desta possibilidade de morte, porque com certeza, pelo Covid-19 ou por qualquer outro motivo, nós morreremos. E o que importa não é sabermos que vamos morrer. O que deve nos importar e consolar e confortar os nossos corações é que morreremos. Morreremos sim, mas morreremos com Cristo. Morreremos sim, morreremos para esta vida, mas viveremos eternamente com o Senhor. Que Deus nos ajude a enfrentarmos esses dias de turbulências e de incerteza com uma segurança que o Senhor já nos deu, porque o Senhor não é Deus de mortos, mas é Deus de vida. É por isso que a palavra de Deus diz que vivamos, que morramos, nós somos do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos reanime, que o Senhor nos ajude a viver a nossa vida cristã à luz do testemunho de Estevão, tendo sempre o céu aberto diante de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em continuação, vamos abrir os nossos cantores. O hino de número 154, firme nas promessas. Nós possamos continuar firmes nas promessas do nosso Deus, crendo que a palavra dele se cumprirá na nossa vida, amém? Firme nas promessas. Firme nas promessas do Salvador, cantarei louvores ao meu
esse Deus misericordioso, esse Deus